Vamos falar agora do Dia das Crianças, gente, que está chegando. É nesse domingo, mas uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que as pessoas pretendem gastar menos com os presentes para as crianças nesse ano. Quem explica para a gente, então, essa pesquisa é a Ana Carolina Gouveia, pesquisadora do FGV Ibre. Tudo bem, Ana? Bem-vinda mais uma vez aqui no Money. Boa tarde para você. Olá, boa tarde. Queria muito entender um pouco mais sobre os detalhes dessa pesquisa. Olhando para ela agora, a gente percebe que o indicador de ímpeto de compras caiu de 76 em 2024 para 71,3 em 2025. O que explica agora essa segunda queda consecutiva, Ana? É, o resultado mostra que os consumidores estão mais cautelosos com seus gastos, né? Nesse ano, em 2025, nós estamos vendo que a economia está desacelerando em relação ao ano passado, e isso se deve principalmente por questões de endividamento e inadimplências que as famílias estão vivendo, um nível muito alto, né? Mesmo com o mercado de trabalho forte e a inflação que agora começa a ceder um pouco. Então, esse resultado ele é um resultado mais fraco, que está em linha com relação a essa desaceleração em 2025, principalmente agora nesse segundo semestre. É interessante ver esse ponto de vista e entender esse cenário, mas ao mesmo tempo a gente tem visto como um todo um cenário macroeconômico, eu queria entender para tentar fazer essa relação também, que mostra uma desaceleração como um todo, a gente tem uma taxa de juros bastante alta, mas ao mesmo tempo o cenário de emprego, de mercado de trabalho continua um pouco aquecido ainda. Como é que vocês enxergam e conseguem interpretar esse cenário especificamente a partir dessa pesquisa? Exatamente. O cenário de mercado de trabalho, como o emprego está muito forte, né, a taxa de desemprego está em níveis históricos mais baixos, né, o mercado de trabalho está muito forte, a renda do consumidor, a massa salarial está num dos níveis mais altos, então isso tem ajudado a compensar esse resultado, a não ter um resultado pior do que ele poderia vir, porque se por um lado nós temos um mercado de trabalho forte, por outro nós temos consumidores muito endividados e muito inadimplentes em contexto de taxa de juros muito altas. Então, isso dificulta o pagamento de dívidas, dificulta a reorganização financeira do consumidor e também encarece produtos que poderiam ser parcelados, né? Esses produtos que a gente parcela estão atrelados à taxa de juros e acabam encarecendo. Isso, então, sugere que o consumidor está pensando duas vezes antes de gastar no evento do Dia das Crianças. Então, ele mostra um consumidor um pouco mais cauteloso e um consumidor que pretende gastar até um pouco menos com relação ao ano passado. Quando a gente olha o valor do presente, esse valor do presente médio caiu também em relação ao ano passado. Aproveito para te perguntar, inclusive, porque olhando os detalhes dessa pesquisa, a gente percebe especificamente que a queda mais acentuada acontece com famílias com renda de até R$ 2.100. O indicador despencou bastante, inclusive, né? Estava 72, mais ou menos, e caiu aí para 57 pontos. Como é que a gente pode interpretar, então, esse movimento das classes mais baixas, Ana? Exatamente. A classe de renda mais baixa é aquela classe que tem menos capacidade de se proteger em instabilidades, né? Então, se a gente já tem uma taxa de juros muito elevada, são pessoas que já estão com seu orçamento muito comprometido, são pessoas que provavelmente tendem a ter trabalhos com renda mais baixa e também trabalhos que são mais instáveis, né? Então, essas pessoas são as que têm mais incerteza sobre seus gastos futuros então tem mais dificuldades de se organizar. Essas, então, além disso, também são pessoas que têm mais dificuldade de se proteger contra a inflação, né? A gente tem visto a inflação em queda recentemente, né? Mas a gente ainda tem uma inflação mais próxima, acima do teto, né? Que está até convergindo para o teto, já tem especialistas indicando essa possibilidade, mas também nós temos uma inflação de alimentos muito alta. Então, acaba que os itens essenciais, como alimentos, eles consomem quase toda a parte do orçamento do consumidor, desses consumidores, né? Então, são esses os que mais sofrem nessa situação, quando a gente tem consumidores inadimplentes, inflação, enfim, ou alguma instabilidade maior no mercado de trabalho. Eu até aproveito para te perguntar se esse cenário aí de uma cautela maior no Dia das Crianças pode se estender para datas comemorativas importantes, porque a gente tem bastante datas comemorativas agora nesse fim de ano, né? E aí isso inclui Black Friday, isso inclui também Natal. Como é que vocês estão avaliando esse cenário? Pode, com certeza, influenciar para essas datas, né? É claro que ainda está um pouco cedo para falar, ainda tem 2 meses, né?
mais ou, enfim, um mês ou 2 meses aqui até Black Friday e Tá passando Natal, muito rápido. mas mas ao que tudo indica, há uma desaceleração de fato. Então, eu não acho que esse cenário vai mudar para essas datas agora, nesse ano de 2025. Então, acho que, falando assim, ainda um pouco sobre expectativas, né? A expectativa mesmo é que também nessas datas há uma intenção menor de gastos para 2025, comparado com 2024. Perfeito. E aí eu queria entender um pouco sobre novas tendências de consumo também, porque a gente percebe que brinquedos e roupas, especificamente para o Dia das Crianças, continuam liderando as intenções de compra, mas eles estão perdendo espaço também, Ana. Isso, exatamente. Brinquedos e jogos ainda são os itens principais ali da lista, né? Tá. Mas tem perdido força. Mas o que chama atenção esse ano foi o aumento do dinheiro, né? Tipo de Uhum. presente, uma das opções que nós temos nas nossas listas, né, aqui, é dinheiro. Então, nós tivemos quase o dobro de pessoas dizendo do percentual, né, de pessoas dizendo que dariam dinheiro para as crianças. Então, isso é, de fato, uma mudança aí de gastos com relação a presentes nessa data. Perfeito. E aí eu fiquei curiosa, porque olhando essa pesquisa também, a gente viu que tem alguns especificamente aí setores que foram impactados mais. Por exemplo, gastronomia caiu bastante, de 15,4% para 7,5%. Portanto, as pessoas realmente deixaram de priorizar esse lado aí da gastronomia, quando a gente fala especificamente de presente para crianças, né? Sim, esse resultado da gastronomia no ano passado, talvez ele tivesse ainda um pouco associado com período pós-pandemia, né? Que a gente teve um boom aí de serviços, principalmente pelo lado do setor de gastronomia, que depois que as pessoas ficaram dentro de casa, e não podiam sair e tudo mais, quando a gente pôde sair, né? As pessoas estavam consumindo bastante serviços fora de casa, principalmente gastronomia. Então, acho que esse resultado forte do ano passado estava um pouco em linha com isso, né? Mas agora em 2025 a gente teve essa queda e eu entendo que está mais para dentro de uma normalidade mesmo. Principalmente porque a gente está falando aqui de Dia das Crianças, né? Então acho que o que está realmente mais associado, né, com a data seria brinquedos, jogos, vestuários e acessórios, que são de fato os dois itens principais ali. Perfeito. E aí, olhando ainda para o cenário macroeconômico, o valor médio aí de gasto dos presentes caiu de 68 para 63. A gente pode acreditar realmente a esse cenário atual da macroeconomia que a gente está acompanhando, Ana? Isso, exatamente. Não só a gente tem um menor ímpeto de gastos com relação a presente no Dia das Crianças, quanto também o valor médio da intenção desse presente se reduziu. Isso está em linha também com essa cautela do consumidor, né? E esse resultado também difere em faixas de renda, mas no geral todas elas apresentaram uma queda no valor médio do presente para 2025. Vocês enxergam de alguma forma algum cenário aí de recuperação para 2026 quando a gente olha para esse cenário? Eu acredito que no momento é um pouco cedo para dizer, mas ainda não enxergo para 2026 um cenário de recuperação. A princípio, a gente tem expectativas de desaceleração para a economia, mas para 2025 e para 2026, mas acho que muitas coisas ainda podem acontecer. Ano que vem é um ano de eleição, então a gente pode ser que tenha outras políticas que possam vir a ajudar o consumo das famílias, né, a voltar a ter um ímpeto mais forte, como em 2024. Então, isso ainda tem muitos fatores que podem influenciar nesse resultado para 2026. Feito. Eu queria até entender, diante de como a gente está realmente repercutindo essa expectativa para o Dia das Crianças, como é que a FGV Ibre acompanha e realmente entende o cenário de Dia das Crianças como um termômetro quando a gente olha para o consumo da família brasileira. Qual que é o impacto realmente do Dia das Crianças para esse cenário? Essas datas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Black Friday, Dia das Crianças, são datas muito importantes para o comércio e elas de fato servem como um termômetro, dado que elas não são datas extras, né? Não são questões de compras do dia a dia. Então, são datas que de fato ajudam a dar o termômetro ali do comércio, né? E aí, em alguns casos para serviços também. E nesse ano o termômetro ele está um pouco mais fraco, né, com relação a 2024.
E a gente pode falar que esses dados da sondagem talvez ajudam a antecipar já os dados do varejo, especificamente para o último trimestre de 2025? Sim, porque, enfim, essa é uma data que poderia influenciar em trazer resultados mais positivos para o comércio, né? Não só ali no dia a dia no dia a dia enfim, dos meses e dos resultados das compras e tudo mais. Então, sim, essa data acaba que ela pode estar influenciando o resultado do comércio do terceiro trimestre, e aí ao que tudo indica, o comércio viria um pouco mais fraco do que em relação, talvez, ao segundo trimestre. Muito bem. Ana Carolina Gouveia, pesquisadora do FGV Ibre, obrigada mais uma vez por conversar com a gente. Bom fim de semana para vocês por aí. De nada, obrigada. Bom final de semana também. Tchau, Obrigada. tchau.